E, aliás, eu achei boa essa resposta dele, né, Maza? Depois eu queria que você comentasse, então, sobre isso. Como é que você avalia essa pressão do presidente Lula contra o IBAMA, se é justificável e o que você achou da resposta do IBAMA? A resposta é muito boa, né? Achei boa, enfim, a frase do Lula em si parece aquela coisa que fatalmente vai entrar nos quizzes, né, daqui a alguns anos. Quem falou essa frase, né? Lula ou Jair Bolsonaro? Porque é muito difícil distinguir um do outro aí por essa frase isolada aí do Lula. Claro que há o contexto de outras ações objetivas que o Bolsonaro fez atingindo o trabalho dos fiscais, de tirar, né, inclusive as verbas, de isolar, de exonerar, desde o cara que multou ele lá pescando numa reserva lá em Angra dos Reis, a perseguir mesmo diretores, exonerar, pedir troca, que atuaram ali em algumas crises que o governo Bolsonaro teve com o meio ambiente. Tem essa distinção, Lula não fez esse tipo de coisa, pelo menos não tem registro até agora, mas a frase é horrível e remete muito ao Bolsonaro, né? Parece muito ao Bolsonaro, né? Um tiro no pé grande, um dos maiores que eu vi o Lula fazer recentemente em frase por si só, porque é aquela história, né, Tadan? O IBAMA é um órgão técnico, é um órgão de Estado que existe para sustar e questionar decisões governamentais ou de interesse privado que não levam em consideração a legislação ambiental, a lei que existe positivada no ordenamento jurídico brasileiro sobre o meio ambiente. E aí isso não é cumprido, seja por ganância, por incompetência, falta de planejamento mesmo, pode ser também, ou às vezes até por outro interesse, né, ali político envolvendo nessa questão, inclusive o populismo. Muitas vezes algumas obras acabam e tem histórico, inclusive de gestões do PT, que obras que não teve esse retorno todo que imaginava-se, mas que teve ali um ganho em fazer em determinado momento, tentando brigar com o IBAMA, né? Agora, nesse caso aí, é ainda pior, porque você vai observar essa questão da margem equatorial, o IBAMA não está proibindo nada, não está inventando nada, né? Ele só ordena ali que a Petrobras se abstenha de fazer alguns tipos de procedimentos, até que responda, né, por omissões que o IBAMA identifica de despejo, né, de petróleo ou de outras coisas que acontecem ali naquela região. Então é uma análise técnica, né? Por isso que eu falei da questão do Bolsonaro, o Lula falar a questão de governo, usando até termos meio chulos, lenga-lenga. Me lembra muito o Bolsonaro, parece que ele tem um interesse nesse caso específico, que uma questão política ou de opinião pessoal suplante a questão técnica ele deixou claro, da lei, né? Eu não estou mandando, eu quero. Exatamente, mas aí muitas vezes era a mesma coisa que o Bolsonaro defendia nesse tipo de questão. E agora é aquela história, né? É fato, né? Omissões da Petrobras nesses lugares ocorrem aos montes. O IBAMA aponta casos em que isso aconteceu e gerou prejuízo para esses lugares todos aí. Então, tentar tratar como um desejo pessoal, né? Ou uma questão política de governo é muito equivocado, né? Empobrece a questão ambiental como um todo. E agora tem essa questão que é o mais, né, assim, que mais marca, que é onde ele está fazendo isso, onde é aí o grosso dessa margem equatorial, onde está tendo esse debate, né? É no estado do Amapá, que por um lado é um dos lugares, né, com uma biodiversidade mais rica do Brasil, exatamente, que tem ali uma questão única quase ali de biodiversidade, como quase todos os pontos da nossa floresta, né, e dessa região norte, mas você tem também interesse ali do Davi Alcolumbre, recém-eleito presidente do Senado Federal, né, e que o Lula não está querendo ter uma má relação com ele, principalmente porque o Hugo Mota já deu sinais aí de que ele vai ter, né, uma postura um pouco mais de confronto com o governo, de agradar bolsonarista, de tocar pautas ali, defender pautas que não são interesse do governo federal. Então, talvez o Lula, querendo preservar aquela coisa que houve no passado, que era o Arthur Lira mais aberto ao bolsonarismo e o Rodrigo Pacheco segurando um pouco a onda, talvez para esse momento tá aí o Lula está defendendo esse interesse do Alcolumbre. Mas, enfim, não deixa de ser um absurdo, né? O IBAMA é um órgão de Estado, presidente nenhum tem que ficar dando esse tipo de coisa por opinião, né? Um órgão técnico, legislação ambiental está aí para ser respeitada e essa é a função do IBAMA, né? Vamos torcer para que o presidente ou o diretor do IBAMA seja resistente mesmo da forma como ele falou aí. Carlos Maza, muito obrigado pela